Eu quero falar agora da redução da jornada de trabalho, que pode representar uma perda de 76 bilhões de reais para o PIB brasileiro, segundo um estudo da Confederação Nacional da Indústria. Então eu quero receber aqui o superintendente da CNI, o Márcio Guerra. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite aqui no Jornal da Manhã. E eu gostaria de entender quais são os fatores que levam a CNI a fazer esse cálculo em relação ao fim da escala 6x1 hoje no país. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a questão do fim da jornada 6x1, temos que levar em consideração o que vai acontecer no mercado de trabalho. Com a redução da jornada, existem 3 estratégias que as empresas podem tomar, né? A primeira delas é não adotar medida nenhuma de compensação dessas horas reduzidas. Ou seja, caso nenhuma mudança seja adotada, o nível de atividade econômica, ou seja, a produção das empresas, vai haver uma queda dessa produção. Então, naturalmente, o PIB cairá. Uma outra alternativa é compensar essas horas para continuar mantendo o nível de produção. Ou seja, e como é que é feito isso? Uma delas é por meio de pagamento de hora extras. E a outra por meio de contratação de novos empregados. Então, o nosso estudo faz o quê? Ele estima, olhando a estrutura produtiva brasileira, porque isso não vai acontecer de uma forma única, né? Cada empresa tem uma estrutura, cada setor tem uma estrutura, existem empresas mais avançadas do ponto de vista tecnológico, existem empresas que usam mais trabalhadores e que vão sofrer mais, outras menos, outras vão ter capacidade de se adequar, outras vão sofrer drasticamente. Então, o nosso estudo ele leva em consideração tudo isso e calcula esse impacto. Então, esse impacto acaba sendo de 0,7 sobre o PIB brasileiro e depois a gente abre isso mostrando que o impacto sobre a indústria ele é mais significativo, chegando a 1,2% de impacto sobre a indústria. Agora, Márcio, as empresas, você trouxe 3 estratégias para a gente que as empresas podem adotar com essa escala, com esse projeto da escala 6x1, né? Essa jornada sendo reduzida. Uma dessas estratégias que você trouxe é as empresas não adotarem essa escala da redução da jornada, certo? As empresas não adotando essa redução da jornada, elas vão poder escolher? Na verdade, a minha pergunta é o seguinte: elas vão poder escolher se elas querem ou não adotar? Não, a primeira estratégia que eu comentei, ela não vai ter a opção de não escolher, porque vai ser uma lei. A questão é ela não se adaptar, ela reduz a jornada, mas ela não compensa. Ou seja, ela produz, suponhamos que uma indústria, ela produz 5.000 peças por mês. Ela tem a jornada reduzida por uma questão de lei, ela vai ter que cumprir a lei. Ela não conseguirá produzir aquelas 5.000 peças. Para ela continuar produzindo aquelas 5.000 peças, ou ela reduz, ou ela contrata mais trabalhadores, ou ela paga hora extra. Caso contrário, ela vai produzir 4.500 peças, por exemplo. Então, se ela não compensar, ela vai reduzir a produção. Então, o PIB vai cair. Se ela pagar hora extra, ela vai conseguir continuar produzindo aquelas 5.000 peças, mas vai aumentar o custo da empresa. E se ela contratar novos trabalhadores, ela vai aumentar o custo também. Então, não foi bem isso como você interpretou. Talvez eu tenha me expressado mal. Então, ela vai cumprir, mas isso vai trazer impactos, seja no custo ou seja na produção. E foi isso que a gente calculou no estudo. Ô Márcio, a Confederação Nacional da Indústria é uma instituição, uma entidade bastante forte, né? E que tem, digamos, uma capacidade alta de diálogo, de trabalhar muitas vezes com o Parlamento, com o Congresso Nacional, as críticas que podem fazer com que essas análises se alterem. Você entende que, por conta de ser um ano político e de ser uma proposta bastante popular, há uma dificuldade maior de interlocução ou de diálogo para que esses fatores que você acabou de trazer para a gente sejam levados em consideração de maneira mais robusta pelos parlamentares? Nós entendemos que justamente essa questão toda colocada no ano eleitoral e às vésperas de uma eleição dificulta muito o debate. Esse debate é extremamente importante no mundo de hoje, nós entendemos isso. Isso tem acontecido no mundo, só que isso tem sido feito de uma forma muito estruturada.
né? É preciso sentar à mesa, sentar empresários, sentar governo, sentar academia. É preciso discutir a forma com a qual nós fazemos isso. É assim que tem sido feito na Europa, nos Estados Unidos, tem sido feito em vários países. Nós temos aí vários estudos, né? Para que isso não destrua, acabe destruindo empregos e até mesmo destruindo a capacidade de geração de emprego no futuro. Então, nesse ano, a gente entende que seria um ano, se nós queremos e precisamos, né, melhorar, olhar a condição de trabalho, melhorar a qualidade de vida, existem várias outras pautas também que melhoram sistematicamente a questão do bem-estar social. Isso é necessário. Agora, precisamos fazer isso com responsabilidade, com métrica, com avaliação de impacto, construindo uma pauta que seja boa para o trabalhador, boa para o empresário, boa para a competitividade do país, de forma que a gente consiga fortalecer o Brasil numa pauta internacional de competitividade, inserindo o país numa agenda extremamente competitiva e não aumentando o custo e dificultando, por exemplo, a inserção dos produtos brasileiros lá fora. Então, a CNI tem um papel fundamental, e isso que nós temos defendido, é o diálogo construtivo, mas um diálogo racional para que ninguém saia prejudicado nisso, que o Brasil ganhe o fim de um processo dessa natureza, que com certeza pode ser construído, mas com racionalidade técnica e com números, com indicadores, que é isso que nós precisamos. Ô Márcio, você menciona, né? É preciso sentar, é preciso que os empresários sejam ouvidos. Isso significa que vocês, por exemplo, não foram procurados para debater sobre esse tema? Vamos dizer, a forma com a qual o projeto foi colocado e a velocidade que ele tem seguido dentro da pauta não permitiu um debate mais amplo e necessário. Tá? Existem vários estudos que estão sendo colocados com metodologias distintas, né? Mas não houve um debate mais aprofundado para que se possa ouvir essa heterogeneidade que existe no Brasil. O Brasil é um país muito grande, com uma estrutura produtiva complexa. Nós temos muitos setores, não só dentro da indústria, né, onde tem setores com alta intensidade tecnológica, setores intensivos em mão de obras que são extremamente importantes, setores que têm impactos devastadores, setores que vão ter transformações tecnológicas que precisam se adaptar de forma profunda, o comércio, o serviço, e como é que isso vai rebater no preço, né? Porque tudo isso acaba rebatendo na cadeia produtiva. Essa mudança na questão dos salários, na questão dos trabalhadores, do preço da mão de obra, isso vai ser transferido de alguma forma, e como é que isso vai impactar a sociedade lá no ponto final. Então, no ano eleitoral é difícil, então é preciso conversar, é preciso também dialogar de uma forma transparente com a população que vota esse ano. E precisa compreender que isso pode trazer uma repercussão significativa no dia a dia, né? Nós estimamos um impacto de 6,2% sobre os preços, né? E esses preços, isso se desdobra, né? No supermercado, no dia a dia da dona de casa, do trabalhador que anda no seu dia a dia, que vai contratar um serviço, que presta um serviço, que vai ter que ajustar o seu preço porque o dia a dia vai mudando. Então, isso muda a dinâmica. Então, não é pensar que vai trabalhar menos. Trabalhar menos é bom fazer isso com produtividade, temos que fazer isso com responsabilidade, porque isso pode trazer consequências lá na frente. Muito obrigado, viu, Márcio Guerra? Um abraço para você e as portas estão sempre abertas por aqui. Muito obrigado e um ótimo dia para nós. Até mais. Obrigada, Márcio.